Olá pessoal, nessa videoaula vamos mostrar que todas as funções exponenciais são contínuas. No caso que a gente vai mostrar que a elevado a x é contínuo para qualquer a maior que zero. E nessa aula eu vou fazer tudo para 2 elevado a x, porque tudo foi construído para 2, mas mesmo assim, no final, o último lema, eu vou provar que vale para todo a via brincadeira com exponencial mesmo. Então, a ideia é o seguinte. Vamos precisar de dois pré-requisitos, essencialmente. Primeiro, esse limite aqui que a gente provou na aula passada. E segundo, um fato de números reais que entre dois números reais existe pelo menos um racional. O argumento disso é expansão por casa decimal. Você faz, em dois números, expande a casa decimal em um, expande a casa decimal em outro, vê quando é a primeira vez que fica diferente e ajeita o número ali. Então, basicamente essa é a demonstração, então vamos usar isso. Então, o que a gente vai fazer? Toda a demonstração vai se especializar para provar que o limite, quando h tende a zero, de 2 elevado a h é igual a 1, e depois, com isso, provar a continuidade. Ou seja, é como se fosse provar primeiro por zero e usar a propriedade da função exponencial para provar o caso geral. Então, como que a gente faz? O primeiro passo, que a gente vai ter que usar o teorema do confronto de algum jeito, é provar que 2 elevado a x é crescente. Para provar isso, o que a gente precisa fazer? Olha, então pega A e B com A e B reais. Eu quero agora provar que f de A é menor que f de B. Mas o que a gente faz? Eu sei que, por construção, existe uma... Lembra que 2 elevado... Se o A for racional e B for racional, acabou, que a gente já tem que 2 elevado a x é crescente. Mas o que vai dar complicação é quando A é real e B é racional. Ou A real e B real. Mas o que a gente fez? Lembra como que a gente definiu 2 elevado a A? O 2 elevado a A, se o A for real, foi via intervalos encaixantes. Ou seja, a gente pegou por excesso e também pegou por falta e fez o limite, no caso geral. Ou seja, nós pegamos uma sequência de racionais decrescente e conseguimos em que o dn converge para A. E fizemos 2 elevado a dn. No fundo, a gente acabou provando que 2 elevado a dn é maior que 2 elevado a A para todo A, e isso aqui converge exatamente para 2 elevado a A. Foi isso que a gente fez na aula anterior. Então, olha só o que a gente vai fazer. Essencialmente, especializar todo esse argumento para cá. Então, eu sei que existem, vamos dizer, x1, x2 elementos racionais, tais que A é menor que x1, que é menor que x2, que é menor que B. Com A elevado a 2 elevado a A menor que 2 elevado a x1 e 2 elevado a x2 menor que 2 elevado a B. Ou seja, vamos de novo. Eu pego A, eu peguei uma sequência tão próximo de A quanto eu queira. Então eu consigo um x1, que esteja menor que B. Racional. Por outro lado, agora eu considero o intervalo x1 e B. E eu consigo números racionais tão próximos quanto eu queira de B. E pela construção de intervalos encaixantes, esses racionais, 2 elevado a x2 é menor que 2 elevado a B. Então, x2 é menor que B. E ainda vale isso. Logo, então olha só o que nós temos. Como f dos racionais para R mais estrela é crescente, a gente vai usar essa informação quantas vezes for necessário. Então, 2 elevado a A é menor que 2 elevado a x1, que é menor que 2 elevado a x2, que é menor que 2 elevado a B. Logo, deixa eu ver, f restrita aqui, né? F é crescente. Então,
esse é o primeiro caso. Vamos usar isso porque vamos precisar do próximo lema. E esse é o lema técnico. Queremos provar isso aqui. 2 elevado a... Limite quando h tende a 0 de 2 elevado a h é igual a 1. Então, como que a gente prova isso? Olha, temos que fazer por limite lateral. Então, passo 1. Vamos fazer passo 1, que é a parte técnica mesmo. Limite quando h tende a 0 pela direita de 2 elevado a h é igual a 1. Como que a gente prova isso? Dado epsilon maior que 0. É um dos jeitos, tá? Mas tanto faz o argumento. Então, dado epsilon maior que 0, eu sei que existe n0 pertencente aos naturais, tal que 2 elevado a 1 sobre n0 menos 1 é menor que epsilon. Tá? O que a gente... Estamos usando isso aqui. O limite quando n tende a infinito de 2 elevado a 1 sobre n é igual a 1. Agora, o que a gente faz? Tome delta igual a 1 sobre n0. Daí, o que nós temos com essa brincadeira aqui toda? Se 0 é menor que h, que é menor que delta, temos, vamos dizer, 1 é menor que 2 elevado a h. Agora a gente que usa que a função é crescente. 2 elevado a 1 sobre n0. Isso aqui é menor que epsilon, 1 mais epsilon. E isso aqui também a gente pode usar que é menor que 1 menos epsilon. 1 menos epsilon é menor que 1. Isso prova que, logo, 2 elevado a h menos 1 é menor que epsilon. Por outro caso, deixa eu agora só pegar um espaço um pouquinho aqui, não preciso de muito. Como que agora eu faço o passo 2? Eu quero provar que o limite, quando h tende a 0, pela esquerda, de 2 elevado a h é igual a 1. Então, o que a gente faz? Pega u igual a menos h. Então, nós temos que o limite, quando u tende a 0 pela direita, de 1 sobre 2 elevado a menos u é igual ao limite, quando u tende a 0 pela direita, de 1 sobre 2 elevado a u, que é igual a 1. Tá? A divisão de limite é o limite da divisão. Tá? Então, o que a gente fez é, provou o passo 1, passo 2, concluímos o lema 2, que é o mais importante. Agora o lema 3. 2 elevado a x é contínua. Como que a gente prova? Então, a gente pega, dado x0 um elemento qualquer. Então, o que a gente vai fazer? Vamos calcular. Agora, o truque é, eu quero provar que o limite... Deixa eu só escrever o que a gente quer provar. Queremos provar que o limite, quando x tende a x0 de 2 elevado a x, é igual a 2 elevado a x0. Então, o que a gente vai fazer é dividir. Então, olha só. Então, vamos calcular. Quanto é o limite quando x tende a x0 de 2 elevado a x sobre 2 elevado a x0 é igual ao limite quando x tende a x0 de 2 elevado a x menos x0, que é igual ao limite quando h tende a 0. Aqui a gente vai usar aqui h é igual a x menos x0, mudança de variáveis, de 2 elevado a h, e isso aqui a gente já provou que é igual a 1. Daí,
olha, o x é a única variável, 2 elevado a x0 é constante? Acabou. Limite quando x tende a x0 de 2 elevado a x é igual a 2 elevado a x0. E acabou o primeiro exercício. E acabou isso aqui. Ou seja, o limite disso aqui é igual a 1. Então, quer dizer que isso aqui é constante. Tá? Isso aqui está fixado, x0 está fixado. Então, podemos passar para fora. Então, agora, finalmente, queremos provar que a função a elevado a x é contínua. Como que a gente faz? Eu sei que a elevado a x é igual a 2 elevado a log de 2 de a elevado a x. Isso aqui é igual a 2 elevado a x vezes log de 2 de a. E eu vou fazer para... Tá vendo? Log de a na base 2 não é um número que depende de x, é constante. Então, composição de contínuos. É contínua. É isso que a gente queria demonstrar. Em particular, isso tudo a gente provou que a elevado a x é contínua. Mas veja que a parte técnica acabou sendo isso aqui. Esse é o limite problemático para fazer as contas. E para fazer, tinha que usar, na verdade, na unha, a construção da função exponencial. É um pouco de trabalho, mas eu acho que a lógica é, vamos dizer, quando você tenta provar isso, você acaba precisando que a função seja crescente, naturalmente. Por isso que, na hora de escrever, a gente faz o lema 1 primeiro. Então, basicamente é isso que queríamos demonstrar.